Olá, meus amados, vamos para mais um texto da Bíblia. E como eu já disse, o propósito principal da página do canal é fazer meus amados a pegarem amor e estudar a palavra de Deus sempre. Visto que estamos vivendo em épocas em que os homens estão falsificando a palavra de Deus e não aprendem e nem deixam os que querem aprenderem, porque são corruptos e seus corações se inclinam para a vaidade sempre. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Importa que a sua palavra seja exaltada. E o texto que vamos interpretar hoje fica em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Vamos fazer uma leitura breve. 2 Coríntios, capítulo 3. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita, em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podia fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que põe um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O título dessa mensagem é: A obediência glorifica a Deus. Pai, abençoa a sua palavra, para que nós possamos entender ela, com o mesmo pensamento que o Espírito Santo inspirou os homens santos da Bíblia a escrever a sua palavra. Estamos vivendo em uma época em que muitos falsificadores estão se introduzindo como pregadores e dizendo ser seus servos, e ainda falam que tudo o que eles pregam foi o Espírito Santo que mandou eles dizerem. Falam coisas que procedem do seu próprio coração, que é corrupto, não teme o Senhor, e ainda ensina as pessoas a não obedecerem a sua palavra. Eu te peço, no nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus, nos ilumine. Amém. A igreja em Corinto estava passando por muitos problemas. Muitos problemas entre membros, queriam ser melhores do que os outros, irmãos divididos, pecados cometidos de forma visível, onde eles estavam vendo e louvando tal pecado. Pessoas se introduzindo na igreja para causar conflitos, tirar a autoridade dos apóstolos, falsificando assim a palavra de Deus, etc. Esse foi um dos propósitos do apóstolo Paulo, escrever a primeira carta de Coríntios, para admoestar eles sobre os erros, condenar o pecado, exortar a obedecerem o que os apóstolos ensinaram. Paulo, por meio da primeira carta, repreende o que eles estavam fazendo, ensina sobre o ministério que Deus deu a eles, de uma forma prática.
A carta de 2 Coríntios também tinha um propósito. Depois da repreensão dura e correção da primeira carta aos Coríntios, agora Paulo consola eles e exorta para que eles voltem ao ministério da obediência da fé, que por meio de Cristo Deus nos fez ministros. Esse é o propósito principal de qualquer igreja: obedecer à fé. Versículo 1 de 2 Coríntios 3. Porventura começamos outra vez a louvar-nos nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? A antiga aliança fazia dos judeus um povo presunçoso e certo de que eles eram um povo exclusivo de Deus, tanto na palavra como no sacerdócio levítico e seu cerimonialismo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. Mateus 3, versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os judeus certamente seriam um povo exclusivo de Deus, se tivesse obedecido em tudo que Deus determinou para eles fazerem. Isso não quer dizer que os judeus é um povo sem Deus, mas por causa da igreja, os judeus foram colocados de lado por um tempo para que a igreja cumpra a sua missão de evangelizar o mundo, que era a missão dos judeus. Romanos 10, versículo 19. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Como naquela época havia surgido muitas heresias com a entrada de falsos irmãos na igreja, os coríntios começaram a pedir carta de recomendação. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 9 a 11. Para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isso, que quais somos na palavra, por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Devemos entender bem isso. Quando o apóstolo Paulo diz que porventura começaremos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ele se refere aos falsificadores da palavra de Deus, que ao invés de pregar a palavra como está escrito, eles viviam falando coisas do seu próprio coração, escurecendo a iluminação da revelação de Deus, como também dificultando as pessoas de entender os textos sagrados, que é de uma simplicidade enorme, colocando a sabedoria do mundo e não a sabedoria de Deus, querendo ser louvado pelos homens e não por Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. 1 Coríntios 2, 13. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria do humano ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 2 Coríntios 10, 17 a 18. Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E nós, não fazemos a mesma coisa hoje? Como, por exemplo, falamos do mundo, repreendemos as religiões, ensinamos as pessoas a debaterem a palavra ao invés de ensinar, os falsos pregadores usando a palavra de Deus para se louvarem, ao invés de transbordar a fragância do conhecimento de Deus. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Versículo 2 de 2 Coríntios, capítulo 3. Vós sois a nossa carta escrita, em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Assim como a igreja dos Coríntios testemunhava ao mundo de sua fé, sendo assim um testemunho vivo, uma carta escrita de forma visível que todos os homens podiam conhecer e ler, assim também o apóstolo não necessitava de carta de recomendação,
pois o seu testemunho era visto e lido por todos os homens e confirmado com o poder do Espírito Santo, que foi dado a ele para mostrar a autoridade que Deus deu a ele para administrar o início da obra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Efésios 3:5. O qual no outro século não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa vida é uma carta escrita, conhecida e lida de maneira visível para todos os homens, e é por isso que o nosso testemunho importa ser apresentado aos homens em toda a obediência a Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Todos nós seremos louvados por Deus, se estivermos em plena obediência a que o Senhor Jesus nos ordenou e seus apóstolos logo após ele, ministrando para nós a maneira que devemos andar, para vingar a desobediência que o mundo e provoca e desonra a Deus. 2 Coríntios 10, 6, repetindo. Estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Através da igreja e por meio de seus apóstolos, Deus ministrou ao mundo, não como fez com Moisés, escrevendo os seus mandamentos em pedras, mas com o seu Espírito Santo em nossos corações. E como esse ministério foi ministrado e dado por Deus por meio do seu Espírito Santo, e não foi escrito em tábuas de pedra, mas em nossos próprios corações, temos no Senhor Jesus essa confiança, e somos iluminados em nossos corações por meio da palavra de Deus e seu Espírito. Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e somos iluminados pelo seu Espírito Santo, confirmado em nossos corações a certeza desse ministério. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em nossos próprios corações teremos a convicção plena de que estamos vivendo segundo o que Deus ordenou e obedecendo, e é por isso que somos iluminados para discernir quando estão fraudando a palavra e a obra de Deus, porque temos no Senhor Jesus a confirmação por meio do seu Espírito que habita em nós. Versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade está limitada para entender a razão da nossa fé, mas Deus, por meio do Espírito Santo, nos capacita todos os dias para, por meio de nós, se manifestar diante dos homens a fragrância do conhecimento do Senhor Jesus. 2 Coríntios 2, 14 a 15. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Devemos entender isso. Deus não nos deu capacidade alguma para administrar essa obra, porque a nossa capacidade seria provida por Ele, para que nós entendamos que a obra é dele e não nossa, e não se gloriamos como homens fraudulentos, que se louvam a si mesmos e por isso são desprezados por Deus. Qualquer homem que não tenha submissão e dependência do Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus será pego na sua própria astúcia. Então todos saberemos que esse tal não é de Deus ou não fala pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Versículo 6, 2 Coríntios 3. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aos judeus foi confiado o ministério da palavra de Deus,
por meio deles, Deus escreveu a sua palavra e preservou. Romanos, capítulo 3, versículos 1 a 2. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Mas à igreja Deus confiou o ministério do Espírito, da obediência à sua palavra, pois por meio de nós o Espírito Santo testifica ao mundo do Senhor Jesus e que somos seus discípulos, porque seguimos os seus mandamentos. Romanos 16, 26. Mas se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno e a todas as nações para a obediência da fé. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. João 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, 10. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, a lei que foi ministrada por meio de Moisés, nos acusando dia e noite perante Deus para nos matar, veio em glória. De modo que os judeus não podiam fitar seus olhos em Moisés, e essa glória era passageira. Veio em glória, versículo 7, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. O apóstolo Paulo então começa a ensinar a igreja de Coríntios a importância de eles darem bom testemunho, pois a glória desse novo ministério do Espírito Santo era maior do que aquela que apareceu no rosto de Moisés, enfatizando assim que aquilo que Moisés ministrou, que os judeus tanto se gloriavam, pois foi algo sobrenatural, pois Deus se apresentou e fez grandes sinais e maravilhas no meio deles, por meio desse ministério. Porém, essa glória foi menor do que o ministério que permanece até os dias de hoje em nós. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por isso somos privilegiados. Esse é um dos propósitos da escrita dessa carta aos Coríntios. Ensinar a eles que eles estavam ministrando algo glorioso, maior do que aquilo que Moisés ministrou, e que eles tinham que entender isso para administrar e testemunhar com convicção. E nós? Levamos em nós a fragrância do conhecimento do Senhor Jesus, de modo que o mundo nos veja e fique constrangido de ver a nossa obediência, tapando a boca dos desobedientes, que não agradam a Deus e não podem ter o louvor da glória de Deus em suas vidas, porque não são de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 2 a 4. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 9, 2 Coríntios 3. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Como foi glorioso o ministério que Moisés exerceu para nos condenar, muito mais glorioso será o ministério da justiça que o Espírito Santo exerce por meio de nós. E se temos esse ministério tão glorioso para administrar, por que não obedecemos para que Deus seja glorificado e tapa a boca dos ignorantes que estão falsificando a palavra e fraudulando a obra que Deus planejou antes da fundação do mundo para nos salvar? Versículo 10.
Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. O ministério que Moisés exerceu quando trouxe a lei de Deus nas tábuas de pedra para nos acusar e condenar, perdeu sua glória porque o Senhor Jesus aboliu, quando cumpriu a lei e trouxe para nós o Espírito Santo, para nos reconciliarmos com Deus e vivermos para Ele. 2 Coríntios 5, 14 a 18. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O apóstolo Paulo então ensina os coríntios que se o que era passageiro foi para a glória, como será então o que permanece? Enfatizando assim que o que eles administravam é mais glorioso do que o que Moisés administrou. E é com essa esperança que temos mais ousadia e convicção quando professamos a nossa fé para alguém. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. E se temos essa esperança, teremos muito mais ousadia e eloquência ao testemunhar desse ministério. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 13. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés tinha um véu que o cobria, para que ninguém olhasse para ele, quando seu rosto resplandecia em glória. Mas assim como os coríntios, nós também não temos um véu, como Moisés, para que por meio de nós a glória do Senhor Jesus se manifeste em nós por meio de nossa obediência. Romanos 16:19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazam-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Por não serem obedientes a Deus, os judeus tiveram seus corações endurecidos, e foram julgados e deixados de lado por um tempo por Deus. E por causa do coração duro dos judeus, a lição do Velho Testamento ainda está com o véu, cobrindo o ministério da liberdade que Cristo nos deu. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. O apóstolo Paulo então começa a ensinar a igreja de Corinto um pouco da palavra de Deus e a pessoa de Deus, pois Deus escolheu Israel para ser um testemunho para o mundo em obediência a ele, mas Israel não obedeceu, e por isso recebeu o seu juízo e os seus corações endurecidos. Assim também nós somos eleitos segundo a presciência de Deus para a obediência, e sabemos que Israel foi julgado segundo a sua desobediência, muito mais nós que fazemos parte de um ministério mais glorioso do que eles, pois foi o sangue do Filho de Deus que foi derramado por nós na cruz. 1 Pedro 1,12. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Porquanto está escrito, 1 Pedro 1,16 a 19. Porquanto está escrito,
sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 16, 2 Coríntios 3. Mas, quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Israel ainda voltará a ser o povo de Deus, santo e irrepreensível, na qual todas as nações verá, pois Deus assim determinou, e o véu sairá do rosto deles. Ezequiel 34, 30, 31. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus, pois vós, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Como nós temos o Espírito Santo e temos liberdade, Israel também, quando se converter, terá essa liberdade, assim como qualquer pessoa que queira ainda nessa administração se converter ao Senhor Jesus, também terá essa liberdade. Você que ainda não tem essa liberdade, pode ter, confessando ao Senhor Jesus, para que Ele te salve e te dê o Espírito Santo para viver a liberdade para Deus em obediência. Romanos 10, 9 a 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Deus nos deu a liberdade para que vivamos com o rosto descoberto e reflitamos a glória de Deus pelo Espírito do Senhor, e somos transformados de glória em glória em sua imagem com nossa obediência. A nossa obediência tapa a boca de qualquer língua falsa e falsifica a palavra e a obra de Deus. 2 Coríntios 10, 6. Estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Por meio de nossa obediência, Deus destrói qualquer concílio de altivez que se levanta contra ele. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo os concílios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Somos eleitos por Deus para obedecer. 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Se somos eleitos por Deus para a obediência da fé, por que então são poucas as pessoas que refletem a glória do Senhor como um espelho? Porque suas vidas não condizem com a vida que o Senhor Jesus viveu? Porque não obedece, isso é fato. Oremos. Pai, graças te dou pela sua palavra. A sua palavra é a verdade, e por meio dela o Senhor criou o mundo e tudo o que há. Eu te peço, nos ajude a viver essa vida em obediência à sua palavra, para que possamos estar nesse mundo cheio de corrupção como uma luz, um espelho, que reflete a sua glória, e assim as pessoas possam ver que o Senhor é nosso Deus. Porque os seus filhos te obedecem e te honram. Eu te peço, nos ensine, Pai, no nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém.